Olá pessoal, tudo bem? Glauber Felipe. Bom, para quem ainda não conhece o nosso trabalho, você pode entrar no site www.glauberfelipe.com e ali tem várias informações, ok? Bom, falar sobre afinação não é um assunto muito simples. Talvez vocês já tenham entrado em vários outros canais no YouTube ou pesquisado sobre o assunto e vocês vão encontrar alguns pontos de vista diferentes, tá? Também entre as pessoas que circulam no meio de nossos cursos de canto, tá? Além de alunos e leigos na área musical, a gente também tem entre nossos alunos, ou já tivemos entre nossos alunos, profissionais da fonoaudiologia, tá? Alguns profissionais fonoaudiólogos são mais para a área da audição e alguns outros trabalham mais alguns aspectos da fala, o que não necessariamente significa que esses profissionais trabalham diretamente com a voz cantada, ok? Mas isso é um outro assunto e a gente tem algumas informações bem interessantes para comentar aqui. Bom, relacionado a essa questão da afinação, eu prefiro, ao invés de colocar todo mundo dentro do mesmo barco, eu prefiro dividir em dois grupos, certo? Existe uma diferença entre ser afinado e estar afinado, então, da mesma forma, pela lógica, a gente pode fazer uma diferença entre ser desafinado e estar desafinado. Isso significa o quê? Isso significa que é muito comum que pessoas que são afinadas passarem por momentos de estarem desafinadas. Não significa que são desafinadas. Certo, gente? Então vamos lá. É preciso, de cara, a gente logo abordar uma questão que é relacionada à audição. Então eu vou pegar como exemplo essa primeira pessoa que eu comentei. Uma pessoa que é afinada, mas está desafinando. Por que isso acontece? Bom, o princípio de uma pessoa ser afinada, tá, deve levar em consideração que todo o seu aparelho auditivo, tá, e todos os órgãozinhos internos, tudo que precisa ter, tá, para não ter que a gente entrar em nomes muito técnicos, aqui toda a sua saúde auditiva está ok. Além disso, existe uma questão que é relacionada ao processamento auditivo central, que é a maneira como o sistema nervoso interpreta esses sons que são detectados, tá, pelo teu ouvido e transformam isso em algum tipo de informação relevante para você. Então, quando de alguma forma a gente é interrompido nesse processo de comunicação entre o som que é detectado e a interpretação, então há um pequeno distúrbio que pode ter consequências na nossa afinação. Como, por exemplo, se eu for interrompido de ouvir adequadamente a minha voz, fico olhando para cá para o lado porque tem um piano aqui do lado. Se eu for interrompido, de que maneira? Por exemplo, eu coloco um fone de ouvido bem alto, com um som bem forte no momento em que eu estiver cantando, então é provável que você vá me ouvir desafinando, certo? Por quê? Porque eu não estou conseguindo me monitorar, ou seja, ouvir a minha voz. Então aqui a gente tem uma espécie de ruído na comunicação. Certo? Então faça esse teste aí em casa, ou faça esse teste com alguém que você considera que seja uma pessoa bem afinada. Você pede para ela cantar uma música, certo? Mas coloque um fone de ouvido e aumenta bem o volume no headphone, a ponto de que ela não vai conseguir ouvir a própria voz. E é muito comum você ver algum parente que você considera afinado ali lavando louça, varrendo a casa, uma pessoa distraída, né, nos seus afazeres enquanto está ouvindo uma canção bem forte, né, com volume bem alto, e essa pessoa está desafinando. Você filma e depois mostra para a pessoa e ela não acredita. Então, isso é uma das características em que pessoas que são consideradas afinadas podem estar desafinando. É quando a sua monitoração, ou seja, o seu retorno, o seu feedback, a sua capacidade de automonitoração é interrompida por algum problema, tá? Então, assim, geralmente pessoas que são desafinadas
tá? A gente corre logo para a opção do problema auditivo. Problemas auditivos nem sempre são relacionados à perda de volume, tá? Mas assim, dentro de um espectro de frequências que vão de 20 Hz a 20.000 Hz, que é chamado de 20 kHz, tá? Isso é o que é possível ser humanos ouvirem, certo? Mas essas extremidadezinhas da parte grave, da parte aguda, às vezes nem tanto, e principalmente dos agudos perde um pouquinho. Mas enfim, dentro desse espectro, desse range de frequências que a gente chama, pode ser que algumas frequências específicas sejam atenuadas demais em seu ganho. Ou seja, não é problemas auditivos de que a pessoa ouve baixo totalmente em todas as frequências. Não, às vezes algumas frequências específicas existem perdas auditivas ali naquelas frequências, tá? E o que acontece? Se nós dividirmos esse range de frequências, esse espectro de frequências em 3 grandes partes, a gente teria 3 terços, sendo o terço mais agudo a parte da clareza do som, o terço ao centro desse espectro de frequências, a presença do som, e o terço mais grave dessas frequências, o peso do som. Quando nós estamos conversando com alguém e a pessoa tem essa sibilância muito forte, às vezes a pessoa está no cantinho orando ali de joelhos, aí você só ouve o assobiozinho. Isso a gente chama de sibilância e ocorre geralmente entre 10 kHz a 12 kHz, e é até uma frequência que a gente corta em estúdio durante mixagens na voz de algum cantor que tem forte sibilância. Mas quando é o contrário, essa pessoa não tem grande sibilância, e isso faz parte, detalhe, desse 1/3 que nós chamamos aqui de clareza. O que acontece? A gente não consegue entender muito bem o que a pessoa está falando ou o que a pessoa está cantando, certo? Então, ou seja, o que eu quero te provar com isso daqui é que nem sempre toda a perda auditiva ela não é do volume inteiro, pode ser de alguns trechos de algumas frequências, e isso pode atrapalhar, certo? A percepção do som. Então, pessoas que possuem esse problema físico, tá? De perda auditiva, geralmente estão no topo da lista das pessoas que apresentam algum problema de desafinação, certo? E daí, o que acontece? Vem professores em outros canais no YouTube ou na internet e dizem o seguinte: se você pode falar, você pode cantar. E eles colocam um ponto aqui. Um ponto final. Na realidade, eu digo o seguinte, deve haver uma vírgula aqui e não um ponto final. Realmente, se você pode falar, você pode cantar. Mas existem situações que você não tem como reverter um problema auditivo. Então, da mesma forma como uma pessoa que é afinada e tem a sua automonitoração interrompida ou atrapalhada por algum ruído na comunicação vai desafinar, então como que eu posso afirmar que uma pessoa que pode falar pode cantar? Com ponto final nessa informação. Não, é uma vírgula. A gente deve continuar. A informação ela não acaba por aqui. Uma pessoa pode falar e pode cantar desde que ela tenha a saúde auditiva ok. E também assim, existe um outro fator que é chamado de transtorno do PAC, né? Transtorno do processamento auditivo central. Então, aquelas pessoas assim que detectam som, aquilo que eu falei no início desse vídeo, mas o cérebro interpreta de uma outra maneira. Né? Vou dar um exemplo, por exemplo, uma falta de atenção às vezes na escola, você fala com a pessoa, ela não consegue memorizar alguns sons, ela entende os sons que a gente fala de uma maneira equivocada, às vezes então aquele agito dentro da sala de aula, então nem sempre isso que acontece às vezes dentro da sala de aula tudo é um TDAH, transtorno de déficit, é difícil falar, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes pode ser um transtorno do processamento auditivo central. E então realmente é complicado. Eu já tive uma aluna
quando eu morava no Brasil, em Santa Catarina, essa aluna ela era fonoaudióloga, é fonoaudióloga, e a especialização dela é justamente em trabalhar com pessoas que têm transtorno no processamento auditivo central. Então, assim, como professor de canto, eu não tenho como trabalhar isso. A gente deve encaminhar realmente aos profissionais para fazer essa avaliação e, através desse diagnóstico, encaminhar para um fonoaudiólogo, tá? Para poder fazer terapias relacionadas a isso. Então, Glauber, tem cura? Olha, eu não sou profissional para falar sobre isso, certo? Mas, assim, tem como amenizar, com certeza, algumas situações relacionadas a isso, ok?